agora a temperatura no centro de Veranópolis e Alessandra Bernardi, nós vamos para o quadro Saúde e Bem-Estar. E como falamos antes, para os nossos ouvintes ficarem atentos, hoje o nosso bate-papo é com a acupunturista Deise Toniasso e com ela, né, nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas medicinais e também fitoterápicos. Afinal, falamos muito na última semana, estávamos com essa gripe, esse resfriado, e buscamos alternativas também para nós aqui da rádio. E a gente pensou logo na Deise, né, também para falar sobre isso. Já falamos sobre chás com ela e vamos começar a conversa, então seja muito bem-vinda. Obrigada meninas pela oportunidade. É sempre bom estar dividindo, compartilhando conhecimentos, né? E hoje a gente vai falar então sobre as plantas medicinais, que as plantas medicinais, elas acompanham a história da humanidade, né? Desde os primórdios lá, nas civilizações antigas, mais de 3.000 anos atrás, desde a China antiga, o Egito antigo, as plantas medicinais, elas se fazem presentes, né, na história da humanidade. E desde a Cleópatra, que usava a babosa para deixar sua pele, seu cabelo macio, até os egípcios, né, que usavam óleos para embalsamar corpos, enfim. E aí, como que as pessoas elas foram vendo, né, como que quais são as plantas que podiam ser utilizadas através da observação da natureza, dos animais, o que os animais comiam, para perceber se era tóxico, se era alimentício, se era medicinal, e assim foi caminhando. Hoje no Brasil a gente tem, no Brasil a gente tem a influência dos povos originários, né? Os indígenas, os quilombolas e até mesmo os europeus, pelas plantas medicinais que vêm, que tem um histórico milenar, mas que também tem uma sabedoria popular envolvida. E, por exemplo, a calêndula, que é bem conhecida, a nossa, né? A gente tem aí nos jardins, ela é uma planta que veio da Europa, né? Foram os europeus que trouxeram e se adaptou super bem aqui na nossa região, né? E desde a década de 80, a Organização Mundial da Saúde, ela vem trabalhando, vem estudando, vem reunindo esse conhecimento popular e pesquisando. As universidades estão muito atentas, agora mais ainda, né, com essa questão das plantas medicinais. E tem um estudo que saiu da Organização Mundial da Saúde que fala que 80% da população ela já usou ou usa algum tipo de planta medicinal para tratar algum sintoma ou, enfim, que esteja presente. 80% da população é muita gente, né? E nós, né, desde 2006, a gente tem, ou seja, são quase 20 anos, 18 anos, a gente tem a Política Nacional de Medicamentos Fitoterápicos e Plantas Medicinais, que inclusive estão inclusos no SUS. Tem alguns municípios que dispensam plantas medicinais ao invés de medicamentos no próprio SUS. Nossa, que bacana! Sim, Nova Petrópolis é um dos primeiros municípios assim que aderiram a esse. Então eles têm um horto medicinal que faz a colheita dessas plantas, faz todo o trato, tem farmacêuticos que cuidam disso e vai para o posto de saúde para ser distribuído nas unidades. É muito legal. Porque as plantas, né, têm essa ação fitoterápica, como se diz, né? Então não é só aquela sabedoria antiga, né? É algo que, é claro, veio dessa, como nós ouvimos agora o breve histórico da Deise, né? Vem dessa antiguidade o conhecimento sobre as plantas, mas ao longo do tempo ele só foi intensificado, né? Só se aumentou o conhecimento sobre a ação das plantas. É isso, a sabedoria popular que foi sendo aprofundada através das ciências, das tecnologias, enfim. E aí, meninas, é legal a gente diferenciar o que é planta medicinal e o que é fitoterápico, né?
A planta medicinal é toda planta que tem um princípio ativo, um ou mais princípios ativos, que tem a ação de prevenir, de curar ou de tratar algum tipo de patologia, alguma doença. Já os fitoterápicos são os medicamentos fitoterápicos que foram desenvolvidos a partir de plantas medicinais. O que significa isso? Que passou pela Anvisa, passou por testes em laboratórios, passou por todo aquele estudo para poder chegar na farmácia de uma forma regulamentada. Por exemplo, um exemplo de fitoterápico bem conhecido, assim, o Naturete. Naturete é algo que a gente usa para o intestino, né? É um fitoterápico. O Abrilar, que é um medicamento para tosse, né, que é bem conhecido, é a base do Edera helix, se eu não estou enganada. É um fitoterápico que foi desenvolvido a partir de plantas medicinais e regulamentado por registros, enfim, não Anvisa. Tem também o tamarine, né? Tamarine, que é do tamarindo, né? Isso. Que é de uma frutinha em si, o tamarindo, que vem de uma planta bem grande, né? Mais na região do Nordeste, enfim, que tem. Isso. E também é essencialmente produzido por meio da planta, do fruto, enfim. Isso, o princípio ativo do fruto. Isso aí. Então, esses são os fitoterápicos. Os fitoterápicos. Muito bem, agora eu estava pensando, e a gente também já falou fora do ar, a questão das plantas medicinais também requer todo um cuidado, né, Daisy? Porque elas estão à nossa disposição, mas nem todo mundo pode consumir certas plantas, ou enfim. Exatamente. Tem aquela fala, né? É natural, não vai ter problema nenhum, né? Vou tomar, não tem problema. Na verdade, isso é bem sério, é bem perigoso, inclusive, né? Porque pode gerar algum tipo de toxicidade por não utilizar de forma correta, na dose correta, ou a parte da planta correta para determinada situação. Também outra questão que a gente precisa cuidar, quando a gente vai comprar a planta, ela tá seca, né? Então a gente não tem como identificar, ela tá desidratada, seca. Não tem como a gente identificar, isso é hortelã. É difícil a gente identificar. Por isso a gente precisa ter esse cuidado de comprar, adquirir em locais que sejam, né, registrados, né, que tem um selo de qualidade, que tem ali escrito direitinho qual é a planta, a validade, todos esses cuidados. Por quê? Porque e até mesmo se for a gente que secar, colher e secar, pode acontecer de gerar bolor, gerar fungo, mofo. E já me aconteceu. Com cidreira. Exato. E tudo isso pode causar problemas para a saúde, né? Ao invés de ajudar, vai criar uma outra situação. Sim, tem que tentar fazer da forma correta e às vezes não dá certo. Às vezes por causa do clima. Umidade. Porque, por exemplo, a gente coloca vou falar do capim cidreira, né? Secar. Nem sempre tu vai pegar aqueles dias que vão fazer com que seque direitinho, né? No meu caso, não secou direito, não ficou da forma ideal. Tive que descartar tudo, né? Que eu tinha preparado, né? Perdi a minha cidreira, mas uma hora dessas eu tento de novo. E tem a questão também de saber qual o horário para coletar, porque existem plantas que têm horário específico, no qual o princípio ativo ele tá mais, como eu vou dizer, tá mais forte, presente na planta. Por exemplo, a camomila. A camomila é uma planta que precisa ser colhida quando o sol tá raiando, o sol tá bonito, né? Porque é onde, no meio-dia, enfim, é onde o princípio ativo tá na florzinha, né? Na florzinha, muito mais forte. Então, tem isso também para observar, são vários detalhezinhos. Outra coisa que a gente precisa ter cuidado é o local que vai coletar, que vai colher essas flores, enfim, as plantas, porque pode acontecer de um cachorro ter feito suas necessidades em cima da plantinha, né, que vai gerar uma outra questão. Pode evitar, então, locais tipo perto de estrada, que pega foligem, que pega poeira, perto de lavouras também, onde é feito uso de agrotóxicos. Então, não é em qualquer lugar. Por exemplo, tem a tansagem. A tansagem é bem conhecida. Ela cresce em qualquer lugar, né?
qualquer lugar ela cresce. Porém, a gente tem que cuidar o local que vai ser coletado, né? Que mais que precisa cuidar? Com relação à toxicidade, a gente falava, né, de saber a forma de preparar, qual é a parte da planta que a gente vai utilizar, se é a folhinha, se é o caule, se é a florzinha. Então, a gente precisa saber qual é, por exemplo, a camomila, a gente sabe que é a florzinha, que é onde tem o princípio ativo. Então, é da florzinha que eu vou fazer o chá. Enfim, cuidar também a questão da dosagem, depois eu vou falar, quanto de chá é recomendado para cada situação, né? A sensibilidade de cada organismo, às vezes o que é bom para mim não é bom para ti. Questão também de não... Outra coisa bem importante, não misturar os chás, né? Não fazer aquela mistureba de chá. O chá 30 ervas para emagrecer. O chá... Enfim, tudo isso... a gente precisa tomar cuidado porque pode haver uma potencialização entre eles, né? Brigarem, os princípios ativos brigarem. Pode haver uma potencialização do efeito do princípio ativo e também pode haver uma minimização do princípio ativo. Então, tomar por nada ou tomar e causar alguma intoxicação ou alguma coisa mais séria. Então, precisa tomar esse cuidado e também evitar fazer uso do mesmo chá por muito tempo, por muitos dias. O recomendado, né, que os artigos científicos eles preconizam é de 5 a 7 dias de uso do mesmo chá. Depois faz uma pausa e pode recomeçar, mas faz a pausa. Eu pensei em todas as plantinhas que eu misturo para fazer um chá. A Alessandra ficou um pouquinho preocupada aqui, mas então agora vale seguir as dicas da Daisy, né? Verdade, acho que não dá para misturar tanto chá assim, realmente. Precisa tomar cuidado, Também outra coisa, gestantes, as mamães que estão amamentando também precisam tomar cuidado no uso do chá. Gestantes até o 3º mês de gestação não é recomendado o uso e após somente com orientação, né, adequada. Então, são cuidadozinhos que a gente precisa ter e saber que o chá não é tão inofensivo assim, né? Exato, e aqui a gente está falando de chás no sentido de que a gente coleta uma planta, né? Enfim, faz a secagem ou não, né? Tem alguns chás que a gente acaba fazendo com a planta verde, né? Por exemplo, em natura, a cidreira dá para fazer com ela seca, mas eu muitas vezes tomo chá dela em natura. Né? Existem essas duas formas. Às vezes, Daisy, a gente acaba usando errado, né? Porque a gente sabe que muitas orientações de muitas plantas é que o indicado é seca. E muitas vezes a gente acaba fazendo in natura, ela é mais forte. Então, vale a gente se aprofundar nisso, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento ao utilizar. Com certeza. E o usar de forma correta, né? Como que faz um chá, né? É algo tão simples, mas às vezes a gente faz errado, né? Por exemplo, como você falou, né? Das plantas in natura, as plantas verdinhas. Eu adoro ir na horta e coletar um galinho de hortelã e fazer o chá. É tão prazeroso, tão gostoso, né? Então, quando é uma planta fresca, as flores, as folhas, a gente nunca ferve, né? A gente faz em infusão. Coloca a água em ponto de chimarrão, que é aquela água que não está quente, mas também não está tão fria. É uma água em ponto de chimarrão. Não o meu chimarrão, lembrando. Que o da Alessandra ferve. Mas, enfim. Verte essa água em cima da planta, dentro da xícara, e abafa, deixa em infusão um pouquinho. E aí ela vai liberar o princípio ativo, enfim, e aí tem um tempo para consumir, porque senão o princípio ativo também ele vai pro ar, né? Nossa, então eu faço chás errado. Totalmente. Mas, enfim, nas próximas vou melhorar. Eu fervi a hortelã, por exemplo, mas não. Não é indicado. Folhas e flores frescas a gente faz com ela só em infusão. Quando é, por exemplo, raízes, por exemplo, raiz de gengibre, quando a canela em lasca, não me vem mais nenhuma agora. Até mesmo as secas, desidratadas, sim, a gente coloca em decocção, que daí a gente vai cozinhar a raiz, né? Vai fazer a decocção
desse chazinho, né, para poder tomar. E aí vem aquilo, né, quanto de chá a gente toma? Quanto de chá se pode tomar? E aí a gente avalia, né, a partir do peso corporal. Por exemplo, uma criança que tem de 20 a 30 quilos, o recomendado é tomar 200 ml de chá no dia. Já uma adolescente, que tem mais ou menos 40 quilos, 300 ml. E um adulto com mais de 50 quilos, o recomendado é até 400 ml, que isso vai dar mais ou menos umas 3 xícaras de chá por dia. Certo, não. Quanto a isso, acho que A eu me quantidade enquadro. tá Quanto ok. à quantidade de chá, eu me enquadro. Só tenho que, assim, a gente Ajustes. tem que ajustar, né, no que diz respeito às ervas. E muito a gente acaba utilizando chá de saquinho, né? Sim. No dia a dia, na correria, a gente acaba muitas vezes utilizando aqueles chás já prontinhos, né? Que a gente coloca água nele, enfim. Uhum. Mas sempre que a gente consegue a planta fresca ou, né, fazer toda essa questão de secar a planta, enfim, acaba sendo mais prazeroso, né? Sim, com certeza, porque tem todo o cuidado, é todo um ritual, né? Fazer um chá é um ritual. Não é simplesmente ir lá coletar e colocar na água e tá feito. É um ritual, né? É algo prazeroso. E quem já nós temos até mensagens, né, Ali? Isso, a Varlene nos mandou por aqui, inclusive com fotos. Ela pede sobre como é feito o chá com a tansagem e o da malva. Como que são preparados esses dois tipos? Então, os dois são folhas, né? Se for folha in natura, coleta a folhinha, né? E faz o chá por infusão. Os dois, a malva e tanto a tansagem quanto a malva. A tansagem pode ser utilizada também a sementinha, que tem um cabinho, né? cabinho, isso, que tem as sementinhas. Inclusive, se eu não estou enganada, não quero falar besteira, mas se eu não estou enganada, é feito o chá dessa sementinha para fazer chá para infecção urinária. Bacana, né? Tem todos boa dica. essas utilidades das plantas que a gente até nem imagina. E você também nos trouxe dicas, né? Sim, eu trouxe 2 dicas de chazinhos. Uma delas é a espinheira santa, que é bem conhecida, que ela pode ser utilizada. Ela é extremamente... tem situações que falam, né? Pessoas que falam que ela é o omeprazol natural, que ela é utilizada para questões digestivas, azia, gastrite, má digestão, gases. E ela é feita em infusão. A folhinha é feita em infusão. A espinheira santa é aquela que tem tipo um espinhozinho na ponta, né? Na folha dela. E ela pode ser feita em infusão daquela forma que verte a água em cima da planta e abafa, né? E a contraindicação dela é para as mamães que estão amamentando, porque ela reduz a lactação, né? Ela reduz o leite materno, então precisa tomar esse cuidado aí na hora das mamães fazerem uso da espinheira santa. Mas ela é ótima, experiência própria, ajuda muito na azia, na gastrite, faz muito bem. Espinheira santa, então, uma das dicas. Isso aí. Inclusive, a espinheira santa, ela é um fitoterápico, né? Que está incluso naquela resolução que eu falei antes da Política Nacional das Plantas Medicinais no SUS. É uma das plantas que está incluída. E a outra planta é uma planta bem conhecida, que é o picão preto. O picão preto, ele tem 2 ações bem importantes, que é a ação anti-inflamatória e a ação no fortalecimento da imunidade. Então, ela pode ser usada tanto para infecção urinária, quanto para reumatismo, dores. Ela tem essa ação anti-inflamatória e também para aumentar a imunidade. E o legal, eu trouxe essas 2 plantas porque elas são bem versáteis, especialmente o picão preto, pode ser usada toda a planta, desde a raiz, o caule, as folhas, as sementes, que são aquelas coisinhas que grudam na roupa. Ela pode ser usada toda a planta. O princípio ativo está presente em toda a planta. E o mais legal é que ele não tem nenhum
nenhuma toxicidade relatada, ao menos em artigos e em estudos, toxicidade para o organismo. Ela é uma planta bem segura. Muito bacana, não imaginava, inclusive. Não imaginava. Não, inclusive, Uma planta que é comum, né? Que tá Exato. por aí. Quem nos mandou uma foto foi a Dorva, né? Da Espinheira Santa, e é uma planta alta. Sim, é uma árvore. É uma árvore gigantesca. E Inclusive. sobre o picão preto, olha, a gente só tem raiva dele, né? Que Porque gruda. fica grudando em tudo. Mas E ele é tão benéfico, tem né? todos esses benefícios. A gente agradece muito o bate-papo com a Deise Toniaso. Hoje a gente pôde falar, então, sobre plantas medicinais. A Deise, que também é acupunturista. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o nosso Saúde e Bem-Estar, em nome de Vivere Clínica de Oncologia. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, Mária Angular Dauas, médica oftalmologista, e médica Jaima Ferrer Puentes. Agora, 10 horas e 33 minutos, 25 graus a temperatura subindo aqui no centro de Veranópolis. Nós vamos para o intervalo e já voltamos.